Eu sou a Tia Val e vim contar uma história para vocês e uma história para o seu coração. A história que eu quero contar hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Depois vocês pedem para a mamãe, para o papai, para que vocês possam abrir a Bíblia e lerem juntos, junto com a sua família. A palavra de Deus diz que existia um homem e ele tinha muito dinheiro. Ele era dono de uma fazenda linda, uma fazenda com vários animais. Olha que coisa mais linda. Mas esse homem, ele tinha 2 filhos. Este é o homem dono da fazenda que tinha 2 filhos, crianças. Então ele tinha um filho mais velho e ele tinha um filho mais novo. Este é o filho mais velho. Era o filho primogênito, o filho que nasceu primeiro. E este é o filho mais novo. Sabe o que aconteceu, crianças? Certo dia, esse filho mais novo chegou até o seu pai e pediu ao pai para que ele desse a sua parte da herança. Crianças, ele queria conhecer outros lugares. Ele queria a sua parte do dinheiro, da sua herança, porque aí ele poderia viajar para outras cidades e conhecer outros lugares. Sabe, criança, o que esse pai fez? Esse pai pegou a sua parte, a parte que cabia ao seu filho, e lhe entregou, crianças. Ele entregou o dinheiro, a sua parte da herança na mão desse filho. Aí esse filho pensou, agora com dinheiro eu vou poder viver do jeito que eu quero. E ele saiu da casa do seu pai. E ele foi para um lugar longe, uma cidade longe. Quando chegou ali naquela cidade, ele encontrou várias pessoas, fez amizade com várias pessoas. E ali ele começou a gastar o seu dinheiro. Aí ele comprou um monte de coisa, ele foi para muita festa com esses amigos. E então chegou um dia que o seu dinheiro, ele acabou. Sabe, crianças, o que aconteceu com esse filho? Quando o seu dinheiro acabou, ele foi até os seus amigos pedir ajuda, porque ele não tinha mais dinheiro, ele não conseguia mais comprar comida para se alimentar, ele não tinha onde ficar mais, porque ele não tinha mais dinheiro. E os seus amigos todos viraram as costas para esse filho, viraram as costas para ele, não o ajudaram na hora que ele precisou. Sabe o que aconteceu? Ele saiu para procurar emprego, mas esse filho não sabia fazer nada, porque na casa do seu pai ele tinha tudo melhor dentro daquela casa. Mas sabe o que aconteceu? Ele chegou até um lugar onde criava porcos, e ele pediu ali um emprego. Aquele homem, dono daqueles porcos, deu um emprego para ele. E ele foi cuidar daqueles porcos. Ele estava ali trabalhando, cuidando daqueles porcos. Mas sabe o que aconteceu, crianças? Deu a hora do almoço e ninguém levou nada para ele comer. Chegou lá, na hora que ele estava cuidando desses porcos, ele sentiu tanta fome, foi passando a hora e ele com tanta fome. Sabe o que aconteceu? Ninguém levou nada para ele comer. Ele ali não tinha nada para ele se alimentar e a barriga dele estava fazendo aquele barulho. Sabe quando nós estamos com fome, o barulho da nossa barriga faz blá, 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 não faz um barulhão na nossa barriga? Então, crianças, isso aconteceu com ele ali. Sabe o que ele pegou? A
naquela comida, naquela lavagem daqueles porcos. E ele com tanta fome, tanta fome, tanta fome, e ele pegou e ia se alimentar com aqueles restos de comida, da lavagem daqueles porcos. Mas sabe o que aconteceu com ele? No momento em que ele iria pegar aquela comida para se alimentar, ele lembrou do seu pai, ele lembrou do seu lar, ele lembrou da sua casa, aonde as pessoas ali que trabalhavam ali na fazenda tinham tudo do bom e do melhor. E ele ali, perecendo fome, tendo que comer dos restos daqueles porcos. Sabe o que ele pensou? Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito para o seu pai. Ele se arrependeu de ter saído da casa do seu pai. E ele se prostrou e ele disse: vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir perdão por tudo que eu fiz. E vou pedir a ele para me aceitar de volta. Mas não como um filho. Vou pedir a ele para me aceitar de volta, assim como um empregado ali da fazenda, porque eu não sou mais digno de ser chamado filho. Não sou mais digno de ser chamado filho. Mas sabe o que aconteceu? Ele se levantou. Ele falou: levantar-me-ei. Queria levantar, porque ele estava prostrado, ele estava humilhado, ele estava triste, abatido, as suas roupas já tinham se desgastado, estavam todas sujas, porque eles estavam ali naquele emprego de cuidar dos porcos, ali no meio da lama, e ele se sentiu tão humilhado, porque os empregados do seu pai tinha tudo, tinha fartura, comia do bom e do melhor, e ele ali necessitando de pão e não tinha o que comer. Ele se levantou e ele foi ao rumo à casa do seu pai. E ele foi rumo ao seu lar novamente. Ele não sabia se o seu pai ia dar uma bronca, ele não sabia se o seu pai iria aceitá-lo de volta de braços abertos ou não, mas ele só sabia de uma coisa, que ele precisava ir até o seu pai e pedir perdão por tudo aquilo que ele tinha feito, sabe? Quando ele chega lá longe, ele avista o seu pai lá na porta daquela fazenda, porque todos os dias o pai ia até naquele lugar, e ele foi correndo em direção ao seu filho, e ele lhe deu um grande abraço, e ele lhe deu um grande beijo, e ele aceitou o seu filho novamente. Aquele filho ali, humilhado, que estava sendo desprezado, ele foi pedir perdão para o seu pai. Ele disse para o seu pai que ele não era digno mais de ser chamado seu filho, que ele queria ser apenas ali como um empregado. Mas aquele pai, ele aceitou de volta. No mesmo instante, aquele pai falou para um dos seus empregados para que traga uma roupa nova para o seu filho, para que traga sandálias novas para aquele filho, para que matasse um bezerro cevado e fizesse uma festa para aquele filho. E ele pediu também para que trouxessem um anel e o colocasse no dedo do seu filho. Aquele filho foi recebido com festa. Aquele filho que tinha saído de casa, que pediu a sua parte da herança, que foi embora, quando ele voltou arrependido, ele foi recebido com uma grande festa. A palavra de Deus nos diz também, crianças, que quando o filho mais velho, que estava ali ajudando, cuidando do serviço ali naquela fazenda, quando ele chega e ele ouve uma música alta, e ele ouve coisas assim, pensando: é festa, tá acontecendo uma festa, o que está acontecendo aqui em casa? Ele chama um dos servos e pergunta para ele: o que está acontecendo? Por que esse barulho? Música alta, o que está acontecendo ali? E aquele servo falou: o seu irmão voltou e o seu pai está fazendo uma grande festa para ele.
aquele irmão mais velho, ao invés de se alegrar porque o seu irmão tinha voltado, ele se entristeceu. Ele disse que o pai dele nunca tinha feito nada para ele. Nunca tinha matado um cabrito para festejar com ele, que sempre esteve ali, mas estava fazendo uma grande festa para um filho que foi desobediente, fazendo uma grande festa para um filho que foi embora. Sabe o que seu pai lhe respondeu? O pai lhe respondeu que era para ele se alegrar, porque aquele filho que tinha ido embora estava morto e reviveu. Aquele filho que tinha ido embora estava perdido e foi achado, que eram para se alegrar com ele, porque ele tinha voltado. Sabe, crianças, o que eu quero dizer com tudo, com essa história, o que eu quero dizer para vocês é que o Senhor Jesus, assim como aquele pai, ele nos recebe, ele nos perdoa, ele tem um amor tão grande por cada um de nós, porque ele enviou o seu filho aqui para morrer numa cruz por cada um de nós. Que nós somos muito especial para Deus e que ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro, porque ele se entregou naquela cruz por cada um de nós. Sabe, criança? Às vezes nós somos assim como este filho pródigo. Dessa maneira, fazemos muita coisa errada, às vezes, e nós precisamos todos os dias nos pedir, nós pedimos perdão para o Senhor Jesus, porque Ele nos perdoa, porque Ele nos espera, assim como aquele pai de braços abertos para nos abraçar. Ele nos recebe, independente de tudo aquilo que às vezes nós fazemos, quando nós nos arrependemos e arrependemos de todos os nossos pecados, Ele nos abraça. Vamos sentir o abraço, quero que vocês sintam hoje o abraço do Senhor Jesus. Ele está nos abraçando, nos guardando, nos protegendo em meio a tudo isso que está acontecendo, e Ele tem nos guardado, Ele tem nos colocado em sua mão e tem nos guardados. Quero dizer, crianças, para vocês também, que a atitude daquele filho mais velho não foi legal. Que a atitude, quantas e quantas vezes nós estamos dentro de casa, nós não saímos, mas nós agimos como um filho pródigo dentro do nosso lar. Se você se comportou mal com o papai ou com a mamãe, se você deixou de fazer alguma coisa que o papai ou a mamãe pediu, vai até ele, peça desculpa pro papai, peça desculpa pra mamãe, dê um abraço apertado na mamãe, um abraço apertado no papai e fala: mamãe, desculpa porque eu não te obedeci. Porque o pai e a mãe estão sempre querendo o melhor para o filho. Assim como aquele pai dessa parábola, assim como Deus quer o melhor para cada um de nós. Amém, crianças? Fique com Deus. Até a próxima.